pode começar. Você pode começar. Rapaz, tributação para mim é imposto, né? Imposto, imposto de renda, fala outro imposto. PVA. Léo, ISS, IOR. Isso aí. acho que eu quero começar de novo. Peraí, Você pô, tem- começa você de tem- novo aí. Não tenho noção. Não tenho. Eu vi, assim, quando a gente termina de pagar, sai a fichinha, aí embaixo tem assim, né? Valor de não sei o quê, contribuição, um bocado de coisinha assim, você vê alguns valores, mas não tenho noção. Aqui tem uma intransparência. Aqui não tem, aqui tudo é meio mascarado. Agora nos Estados Unidos, quando você compra qualquer produto, já vê o valor que está pagando imposto embaixo da embalagem do produto. Aqui no Brasil não tem. Olha aí, já está trazendo uma informação para a gente, No né? nosso país, qualquer produto você compra, tem um valor, embaixo tem um valor do imposto. Para nós, afinal, o que seria um imposto? Um imposto, enquanto uma espécie de tributo, é uma quantia de caráter obrigatório, né? Pago por pessoas ou organizações para um governo a partir de uma base de cálculo e de um fato gerador. Sua finalidade é custear o Estado, né? Que em contrapartida deve prestar esse ou aquele serviço ou também determinada obra, né, relativa ao contribuinte, podendo ser divididos em impostos da União, né, dos estados e impostos do município. Nesse sentido é que eu busco suscitar, né, o ponto central desse trabalho, que é a questão da transparência. Aqui ela acaba por expor, né, uma responsabilidade político-social quando a Lei 12.741 de 2012, a Lei de Transparência Fiscal, né, apelidada de Olho no Imposto, em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição, determina essa obrigação de informar nos documentos fiscais divulgados ao consumidor, né, na venda de uma mercadoria ou de um serviço, o valor correspondente à totalidade dos contribuintes, né, ao imposto, a essa carga que incide, né, sobre os preços, mesmo que essa demonstração se dê de forma dificultosa, né, não seja totalmente plena, né, mas que tenha o intuito de garantir a informação ao contribuinte de mais ou menos quanto se aproxima aquela carga ali administrativa tributária, ou melhor, né, garantir que os cidadãos acessem informações sobre eles próprios, né? Mas pensando assim, será que essa carga tem uma definição tão abrangente assim para que seja de conhecimento amplo, né? Como é que está se dando essa relação informativa? Será que você sabe como é feito o cálculo da nota fiscal que você recebe? Então, para compreender isso é que a gente vai analisar o sistema que é adotado, né, como base dessa elaboração desse cálculo. Assim, né, sabendo que as porcentagens vêm nos documentos auxiliares que vêm, né, são fruto de uma tabela disponibilizada pelo IBPT, e sendo essa instituição também responsável pelo site de Olho no Imposto, né? Que é nesse site que se disponibiliza atualizações das alíquotas que são necessárias para a lei de transparência. E esse instituto também vai usar como base uma nomenclatura comum do Mercosul, né, NCM, e a nomenclatura brasileira de serviços, NBS, para chegar a números finais, né, representando meio que um cálculo aproximado do médio dos impostos. Nesse sentido, será através desse catálogo de produtos e venda, né, de cada rede que será feita essa avaliação por software, né, na verdade de maneira automática, dos impostos embutidos. A tabela que é disponibilizada normalmente por esse sistema IBPT funcionará meio que como um guia, né, para o conhecimento da carga tributária média aproximada de produtos e serviços.
Por isso, né, que tem o vendedor duas formas de indicar essa informação, que é através da utilização de sistemas informativos, né, para emissão de nota ou de cupom, ou consultar as alíquotas e disponibilizar em um local visível em seu estabelecimento, né, para que o consumidor tenha essa informação, o consumidor final, na verdade, né, tenha essa informação. Então, para melhor entender esse assunto, a gente tem que analisar meio que de forma individualizada, né, o valor citado nessa relação de tributos. O valor federal, o valor estadual, o valor municipal, todos esses separados, né? Para calcular, a gente primeiro tem que pegar o valor aproximado dos tributos, né? Pegar a tabela, consultar o código NCM do produto serviço comercializador, meio que filtrando diretamente na tabela que ela vai exibir, né, informações pertinentes a cada um desses produtos. E nessas informações, né, você pode observar também que tem uma taxa de cada produto, sendo tributação federal para produtos nacionais, tributação federal para produtos importados, né, tributação estadual, tributação municipal. E para calcular a multiplicidade ou valor do produto apresentado para cada tributação. Estes, no caso, que vão ser os valores aproximados e não as alíquotas de imposto que serão pagos pelo estabelecimento. Esses são apenas valores informativos para o consumidor final, na verdade. Então, a ausência de transparência fiscal também vai ajudar a esconder um outro problema que a gente tem no Brasil, que é muito grave, assim, que é a questão da tributação sobre o consumo. E aí, quando a gente está pensando em tributação sobre o consumo, necessariamente a gente precisa ver a carga tributária total brasileira, né? Que ela vai ser composta em mais de 50% do imposto sobre o consumo, ou seja, e aí, quando a gente, por exemplo, se a gente coloca, né, como exemplo aqui, a ida ao mercado de famílias pobres e a ida no mercado de famílias ricas, a gente vai ter em um primeiro plano, né, que são rendas diferentes, são rendas disponíveis, né, diferentes, a disponibilidade diferenciada sobre essas rendas. Mas quando, por exemplo, essas duas famílias compram arroz e compram feijão, a gente vai ter que essas duas famílias estão pagando o mesmo imposto. Isso, sobre uma perspectiva, né, econômica, inclusive, desses próprios atores, as famílias pobres vão ter uma perspectiva de consumo muito maior, que é uma perspectiva de consumo da reprodução da vida, ou seja, de comprar comida do mês e vamos lá, e ter que dar o mês todo. Assim. Enquanto as famílias ricas, a gente vai ter uma perspectiva econômica mais disponível, né, de renda, e vai ter um outro perfil econômico de como é que essa renda é aplicada. Se, por exemplo, na família pobre, a maior parte dessa renda vai ser aplicada no consumo para a reprodução da vida, na família pobre, na família rica, com a renda maior disponível, a gente vai ter também um consumo, mas a gente também vai ter um investimento em educação, mas a gente também vai ter um investimento em lazer, a gente vai ter, né, uma disponibilidade de renda para investir em outras áreas da vida muito maior que das famílias pobres. Mas quando a gente tem uma carga tributária nacional pautada no consumo, significa que, proporcionalmente, as famílias pobres vão ser tributadas, né, o peso da tributação sobre o consumo nas famílias pobres vai ser muito maior que nas famílias ricas. Sobre uma perspectiva de Brasil e pensar, inclusive, as próprias desigualdades, quando a gente tem esse quadro em que, né, as famílias pobres basicamente vão sentir um peso muito maior dessa matriz, né, tributária brasileira sobre o consumo, a gente vai ter também necessariamente uma perspectiva, né, nessa tributação de uma manutenção de uma desigualdade, assim, né, que não deveria ser, o que não deve ser encarado de uma forma legal, né, porque a gente precisa também pensar
a tributação enquanto a realização de todos aqueles direitos que são colocados, né, na Constituição. Então, a gente também precisa pensar a tributação com uma perspectiva de concretização desses direitos, concretização de direitos fundamentais, concretização do direito à saúde, concretização do direito à educação, porque é isso que está colocado na nossa carta, né? E o direito tributário tem que cumprir isso. Só que nessa medida, quando a gente tem uma matriz tributária, né, pautada no consumo, a gente vai ter justamente o contrário, em que o peso da tributação dessas famílias pobres vai ser muito maior e, consequentemente, a renda disponível vai ser muito menor, ok? Servindo, por exemplo, não tendo margem, por exemplo, a investir, por exemplo, num curso preparatório para, sei lá, enfim, há cursos diversos que podem ser, enfim, hoje são ofertados de forma para tudo na vida, né? Então, quando a gente pensa sobre essa perspectiva da transparência, a gente também precisa necessariamente pensar sobre tudo que está por trás, né? Quando a gente não sabe o que a gente está pagando, a gente também não sabe para onde é que está indo. Então, quando a gente fala de ausência de transparência fiscal, a gente também tem que levar, a gente também tem que considerar que quando as pessoas não sabem o que estão pagando, não sabem para onde está indo, e dentro do panorama brasileiro que a gente tem é isso, né? O peso da tributação sobre o consumo para pessoas pobres, de uma forma geral, é muito maior do que para as pessoas ricas, assim, né? Quando a gente não sabe o que a gente está pagando, necessariamente as pessoas não têm como incidir de uma forma, né, de reivindicação política, de que mude isso e tudo mais. Então, como um aspecto crítico assim que a gente pode trazer é pensar, por exemplo, nessa regressividade aqui, né? Essa regressividade onde, né, essa carga tributária sobre o consumo é tão alta que impede, por exemplo, impede pessoas pobres assim de conseguirem investir sua renda muito suada que ganham no mês em processos, inclusive, de conseguir ascensão social, assim, né? E aí,